Há um segredo antigo, guardado nas sombras, um poder capaz de alterar a percepção da realidade, mas que foi banido, temido e até mesmo ignorado pelas religiões condicionais. A Cabala, um sistema místico que remonta a tempos imemoriais, foi considerada tão perigosa que, ao longo dos séculos, sua disseminação foi restringida, seus ensinamentos escondidos e seus praticantes praticados. Mas por que tanto medo? O que há de tão profundo nesse conhecimento que gera temor nas instituições que governam a fé e a espiritualidade? Dizem que o verdadeiro poder da Cabala não está apenas em seus símbolos ou números, mas não que ela possa revelar sobre a própria natureza da existência. Existe um poder oculto que transforma a alma, molda o destino e, mais importante, desperta uma consciência que os antigos consideravam perigosa demais para a humanidade comum. Ao longo dos séculos, enquanto o mundo girava em torno de dogmas religiosos e crenças imutáveis, a Cabala oferecia um portal para um entendimento que, se mal compreendido, poderia destruir a ilusão da realidade tal como a conhecemos. Neste vídeo, vamos explorar por que a Cabala foi banida por tantas religiões e o que realmente temia o estabelecimento religioso. Através dos tempos, a Cabala não foi apenas uma doutrina, mas uma chave para a transformação espiritual profunda, uma linguagem capaz de desbloquear os maiores mistérios do cosmos. Se você está pronto para entrar nesse caminho misterioso, onde o conhecimento antigo se mistura à espiritualidade prática, continue conosco. Vamos revelar, peça por peça, o que se tornou a Cabala tão perigosa e por que, talvez, seja o momento de voltar a olhar para ela como uma chave para o despertar da consciência universal. Nos confins do tempo, antes mesmo que a civilização tomasse a forma como a conhecemos hoje, existia um conhecimento profundo, guardado em segredo, destinado apenas aos iniciados. Esse conhecimento, transmitido através de símbolos e textos misteriosos, é a base da Cabala. Sua origem remonta às civilizações antigas, onde ciências e místicos buscavam compreender os mistérios do universo e a natureza da alma humana. Porém, como ocorre com todo poder transformador, essa sabedoria se tornou uma ameaça. A palavra Cabala vem do hebraico Kabbalah, que significa receber ou traduzir. Ela não é apenas uma filosofia ou religião, mas uma lente através da qual se pode observar a verdadeira natureza do mundo e do ser humano. Seus fundamentos remontam aos antigos egípcios, aos babilônios e, finalmente, ao judaísmo medieval. No entanto, a Cabala não é limitada a uma tradição específica. Ela permeia diversas culturas, como as que habitavam a antiga Mesopotâmia, com suas próprias formas de misticismo e sabedoria esotérica. Durante a Idade Média, a Cabala começou a ser sistematizada, especialmente entre os rabinos judeus. Mas mesmo antes disso, místicos e filósofos estavam se aprofundando em seu uso. Textos como o Zohar, escrito no século XIII por Moshe de Leon, são considerados um dos pilares fundamentais da Cabala. Ele traz ensinamentos profundos sobre a criação do universo, a natureza de Deus e a relação entre o humano e o divino. Porém, como em todas as tradições místicas, o Zohar não era um texto acessível a qualquer pessoa. Ele estava reservado para aqueles que possuíam o conhecimento necessário para interpretar seus significados ocultos. A razão pela qual a Cabala foi considerada perigosa por muitas religiões não está apenas em sua capacidade de revelar as leis do universo, mas porque ela oferece uma compreensão radicalmente diferente da realidade. Ao contrário das religiões dogmáticas que impõem um Deus distante e separador, a Cabala sugere que Deus está em todos os aspectos da criação, inclusive dentro de nós mesmos. E mais, ela nos ensina que somos co-criadores do universo,
moldando nossa realidade através do entendimento profundo e da aplicação prática desses princípios cósmicos. Essa visão de um Deus imanente e da capacidade humana de moldar a realidade gerou uma inquietação nas religiões que promovem uma visão de um poder divino absoluto e externo. A Cabala, com seu sistema de entendimento que desafia as estruturas tradicionais de autoridade religiosa, foi vista como uma ameaça à ordem estabelecida. Não é difícil perceber por que tal sabedoria teria sido ocultada, não só pela Igreja, mas também por aquelas religiões que temiam perder o controle sobre as mentes e espíritos das pessoas. Ao longo dos séculos, o poder da Cabala foi espalhado, disfarçado em símbolos ocultos, textos criptografados e práticas secretas. Os movimentos religiosos, como o cristianismo e o islamismo, procuraram suprimir qualquer forma de conhecimento que pudesse desafiar seus dogmas. E como sempre acontece com os grandes conhecimentos proibidos, a Cabala se tornou uma ferramenta de poder. E aqueles que a compreendiam sabiam que possuíam algo capaz de reconfigurar a percepção da realidade. Filosofia por trás da Cabala está, portanto, entrelaçada com questões centrais sobre a natureza da existência e do ser. De acordo com os princípios cabalísticos, o universo não é apenas material, mas está imbuído de uma energia divina que permeia todas as coisas. Essa, que pode ser acessada por meio da energia da sabedoria esotérica, tem o poder de transformar nossa compreensão de quem somos e do que estamos fazendo aqui. A religião temia que a descoberta desse poder libertasse a humanidade de seus laços espirituais, que controlam e dominam as massas através do medo e da ignorância. A Cabala não é um sistema que se baseia nas religiões tradicionais. Ela é, na essência, um mapa do cosmos e da alma humana, que revela como tudo está interconectado e como as energias espirituais podem ser moldadas para criar uma realidade mais profunda. Para entender isso, é necessário começar com alguns conceitos-chave que formam a base do entendimento cabalístico. Mas não se engane, não são apenas ideias abstratas, são verdades que, quando corretamente compreendidas, podem transformar sua vida de maneiras que você jamais imaginou. O primeiro conceito que devemos explorar é a árvore da vida, o Titi Setu, símbolo mais icônico da Cabala. Ela é composta por 10 sefirot, ou esferas, que representam diferentes aspectos da criação e da divindade. Cada uma dessas esferas está ligada a uma parte do ser humano e do universo. Elas formam um diagrama que descreve como a energia divina flui da fonte criadora, através de cada camada da realidade, até o mundo material em que vivemos. A árvore da vida é um modelo de ascensão espiritual. À medida que subimos pela árvore, passamos de estados de menor consciência, ligados à matéria, para estados mais elevados, mais próximos à fonte de toda a criação. Essas sefirot não são apenas símbolos, mas são as forças cósmicas que governam nosso destino. Elas representam desde as energias mais densas da existência, como a ação e o movimento, chamada de Malkut, até as forças mais elevadas, de pureza espiritual, como Keter, que representa a unidade com Deus. Entretanto, a verdadeira profundidade do ensino da Cabala se revela quando começamos a ver como essas sefirot estão interligadas. Elas formam caminhos e conexões que nos mostram como a energia flui de uma esfera para outra, formando uma rede complexa de interações espirituais. Esses caminhos não são apenas visões simbólicas, mas mostram a verdadeira estrutura do universo e do ser humano. Na Cabala, acredita-se que, ao compreender e entrar em sintonia com essa rede energética, é possível reverter os bloqueios em nossa vida, alinhar nossos destinos com a vontade divina e até mesmo manifestar realidades no mundo físico. Outro conceito fundamental é o Ein Sof, ou o infinito.
O Ein Sof é a essência de Deus, além de qualquer descrição ou limite. Ele é um vazio absoluto, sem forma, e de onde toda a criação emerge. A criação, na visão cabalística, não é um evento único, mas um processo contínuo de manifestação a partir do Ein Sof. A partir desse vácuo infinito, o universo se desdobra em níveis de realidade, cada um mais denso que o anterior. A Cabala ensina que o nosso mundo físico, por mais sólido que parece, é apenas uma das muitas camadas da criação. O que chamamos de realidade é, na verdade, um reflexo de uma realidade muito maior, invisível aos nossos olhos. Esses conceitos podem parecer abstratos à primeira vista, mas há um objetivo profundo por trás deles. A Cabala não está interessada apenas em teologia ou filosofia. Ela é uma ferramenta prática de transformação. Ao compreender o fluxo de energia através da árvore da vida e ao reconhecer a natureza de Ein Sof, somos chamados a alinhar nossa própria energia com as forças cósmicas. Quando fazemos isso, podemos moldar nossa vida de maneiras que parecem quase mágicas. Mas há uma advertência: a Cabala não é um caminho fácil. Ela exige comprometimento, disciplina e, acima de tudo, coragem. A verdadeira sabedoria cabalística não está em entender as ideias intelectualmente, mas em vivê-las, integrá-las no tecido de nossa vida cotidiana. E como veremos, o perigo real da Cabala não está apenas em sua complexidade, mas não há poder que ela conceda àquilo que a domina, a maneira como vemos o mundo e o papel que nele desempenhamos. A cada passo, ela nos convida a questionar as suposições sobre a realidade, sobre Deus e até sobre nós mesmos. Um dos maiores paradoxos da Cabala é a ideia de unidade e separação. Em um nível, a Cabala ensina que tudo no universo está profundamente interconectado, que não há verdadeira separação entre o divino e o mundano. A criação, com todas as suas diferenças e formas variadas, é uma manifestação do mesmo princípio unificador, o Ein Sof. Mas, ao mesmo tempo, a Cabala nos ensina que a separação é necessária para que a criação se manifeste. Sem a fragmentação, o universo não poderia existir como o conhecemos. Portanto, há uma tensão constante entre o desejo de retornar à unidade e a necessidade de experimentarmos a separação para aprender e evoluir. Esse paradoxo está no coração de um dos maiores mitos da Cabala: a queda da alma. Segundo Apêndice Santos, a tradição cabalística, antes de nossa existência no plano material, a alma vivia em um estado de unidade com Deus, no Ein Sof. No entanto, essa alma foi projetada para descer às esferas inferiores, assumindo formas de vida que são limitadas e fragmentadas. Esse processo de descida é visto como uma forma de aprendizagem e crescimento. Mas o caminho para a ascensão não é fácil, pois a alma precisa superar a ignorância e os bloqueios que surgem nas esferas inferiores da árvore da vida, como Malkut, a esfera da materialidade e da sensação. Para os cabalistas, o que chamamos de sofrimento ou dificuldade na vida não é uma maldição ou uma punição divina, mas uma parte necessária do processo de purificação. O sofrimento nos ensina, nos desafia e nos ajuda a crescer espiritualmente. E assim, o objetivo não é evitar as dificuldades da vida, mas usá-las como trampolins para uma ascensão espiritual maior. A verdadeira libertação, segundo a Cabala, é alcançar um estado de consciência onde a alma se reconecta com o divino, não mais como um ser separado, mas como uma expressão direta da fonte criadora. Mas essa jornada não é isenta de desafios. A Cabala nos ensina que, para acessar seu verdadeiro poder, é necessário que os místicos chamem de Tikkun, uma palavra que significa correção ou reparação. O Tikkun é o trabalho interior que cada pessoa deve realizar
para reparar as divisões que existem na sua alma. Essas divisões surgem do ego, da ignorância e da desconexão com o divino. Para que possamos nos elevar espiritualmente e alcançar um estado de unidade com Deus, convidamos primeiro a entender e a corrigir as falhas dentro de nós mesmos. Porém, esse processo de correção é um caminho de desafio constante. Ele não é realizado por meio de rituais vazios ou orações automáticas, mas por uma mudança genuína na percepção de si mesmo e do mundo ao redor. E aqui entra um dos maiores equívocos que cercam a Cabala: a ideia de que ela é apenas uma prática intelectual ou ritualística. Na verdade, uma verdadeira Cabala exige uma transformação interna profunda, que pode ser dolorosa e desconcertante. Para muitos, esse caminho é assustador, porque ele exige abandonar a ilusão de controle e abraçar o desconhecido. Outro aspecto frequentemente mal compreendido da Cabala é a magia cabalística, que é muito mais do que feitiçaria ou encantamentos. A magia na Cabala está relacionada à manipulação da energia espiritual de forma consciente e disciplinada. É uma prática de usar a compreensão da árvore da vida e seus caminhos energéticos para influenciar a realidade ao nosso redor. Porém, essa prática deve ser feita com grande responsabilidade, pois a força que a Cabala desperta é imensa e pode ser tanto curativa quanto destrutiva. Existem também muitos mitos em torno da Cabala. Alguns acreditam que ela é uma religião secreta, algo exclusivo para uma elite espiritual. Outros veem como uma forma de magia negra ou algo perigoso. Esses equívocos surgem da própria natureza do conhecimento cabalístico. Sua complexidade e profundidade fazem com que seja difícil para os iniciantes compreenderem seu verdadeiro propósito. Mas, na realidade, a Cabala é um caminho universal, de iluminação, acessível a todos que desejam a enfrentá-la com humildade e determinação. Agora que começamos a entender as camadas místicas da Cabala, é hora de explorar como esses ensinamentos podem ser aplicados em nossas vidas cotidianas. A verdadeira prática cabalística não está em uma mera contemplação intelectual, mas em transformar cada aspecto de nossa existência com base nos princípios e energias que ela nos ensina. Para isso, existem rituais, meditações e exercícios que permitem a conexão direta com as forças universais, usando a árvore da vida como guia e ferramenta. Vamos agora explorar como você pode começar a aplicar esses conceitos em sua própria jornada espiritual. Um dos primeiros exercícios práticos que podemos praticar é a meditação sobre a árvore da vida. A árvore da vida não é apenas uma representação simbólica. Ela é um mapa energético do cosmos e da alma humana. Cada uma das 10 Sefirot representa uma força espiritual que pode ser cultivada dentro de nós. Ao meditar sobre cada uma dessas esferas, podemos trabalhar para desbloquear e elevar essas energias dentro de nossa própria consciência. Comece visualizando a árvore da vida diante de você, com as 10 Sefirot dispostas em sua forma tradicional. Imagine uma linha de luz fluindo de cima para baixo, conectando cada uma dessas esferas. Concentre-se em cada esfera individualmente, permitindo que sua energia penetre em seu ser e ilumine as áreas de sua vida que mais ocorrem de cura ou transformação. Outro exercício poderoso é a visualização do Ein Sof, o infinito, fonte primordial de como tudo emerge. Ao meditar sobre o Ein Sof, você está se conectando diretamente com a essência pura de Deus. Para realizar essa meditação, comece visualizando um vasto espaço de luz infinita, sem limites, sem forma, apenas um campo de energia pura e imutável. Imagine que você está fundindo-se com essa energia, dissolvendo-se na vastidão do infinito,
e permitindo que essa luz divina preencha todas as partes de sua existência. Este exercício pode ser um meio de liberação espiritual, ajudando a dissolver os bloqueios do ego e a expandir sua percepção da realidade. A Cabala também oferece um método de transformação pessoal através da prática do Tikkun, ou reparação. A ideia de que todos nós precisamos de correção interna é fundamental para a prática cabalística. Para isso, é necessário olhar para dentro de si mesmo e considerar onde existem falhas, conflitos ou bloqueios psicológicos. Um exercício simples, mas profundo, é escrever um diário de autoconhecimento, onde você registra seus pensamentos, sentimentos e ações, refletindo sobre as áreas de sua vida que precisam de cura. Ao identificar esses pontos de fraqueza, comece a usar os princípios da Cabala para corrigi-los. Pergunte a si mesmo: como posso transformar essa energia negativa em algo positivo? Como posso agir de forma mais alinhada com o fluxo divino da criação? Além disso, a Cabala ensina que a linguagem divina está presente em todos os aspectos do mundo, especialmente nas palavras e letras sagradas. O uso das letras hebraicas, por exemplo, é considerado uma forma de acessar energias espirituais e manifestar realidades. Para incorporar isso em sua vida, você pode começar a trabalhar e estudar sobre as letras hebraicas e seus significados. Cada letra carrega um poder vibracional único. E ao repeti-las ou visualizá-las, você pode invocar essas energias em sua vida. Uma prática comum é escrever letras de palavras sagradas, como o Shalom, a paz, e meditar sobre a intenção da paz que você deseja manifestar. Uma prática cabalística ainda mais avançada envolve o uso do poder do nome divino. A Cabala ensina que o nome de Deus, representado em várias formas sagradas, contém uma frequência espiritual que pode ser utilizada para invocar forças superiores e transformar a realidade ao nosso redor. Ao recitar o nome divino de forma meditativa, você se alinha com a vontade divina, liberando uma energia criativa que pode gerar mudanças tangíveis em sua vida. Uma técnica simples para isso é escolher um dos nomes divinos da Cabala, e recitar em silêncio com intenção pura, mas com todo esse poder tem uma grande responsabilidade. A Cabala ensina que a verdadeira transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não adianta tentar manipular as energias do universo se não houver um alinhamento interno genuíno. Isso significa que a prática da Cabala deve ser acompanhada de disciplina moral e ética. O caminho espiritual que ela propõe não é fácil, nem instantâneo. Cada passo deve ser dado com humildade, respeito e intenção pura. O maior obstáculo não está no mundo exterior, mas nas limitações que carregamos dentro de nós mesmos. Você pode sentir uma mudança sutil, mas profunda, em sua percepção do mundo. As energias que você invoca e as transformações internas que você realiza não apenas impactam sua vida espiritual, mas também começam a se refletir no mundo físico. Agora, com as práticas cabalísticas em mente, você pode começar a se perguntar: como posso usar esses ensinamentos para realmente mudar minha vida, para me alinhar com o fluxo divino e manifestar a realidade que desejo? A resposta está em continuar a jornada, aplicando dia após dia o que você aprendeu. A jornada pela sabedoria cabalística é um caminho de autoconhecimento, transformação e ascensão espiritual. Ao longo desta exploração, vimos que a Cabala não é apenas um sistema místico e filosófico, mas uma ferramenta prática capaz de alterar nossa percepção e interação com a realidade. A árvore da vida, o Ein Sof, a ideia do Tikkun e as práticas espirituais que nos foram reveladas não são meros conceitos teóricos, mas portas abertas para um entendimento mais profundo
e uma conexão mais íntima com o cosmos. Entretanto, o poder da Cabala é vasto e, por isso, deve ser tratado com respeito e reverência. Como vimos, a verdadeira prática cabalística exige mais do que entendimento intelectual. Ela exige uma transformação interna genuína. É necessário coragem para questionar as certezas, para romper com a visão limitada que temos de nós mesmos e da realidade ao nosso redor. Cada exercício, cada meditação, cada intenção deve ser feita com a consciência de que estamos lidando com forças que transcendem o ego humano. Forças que podem criar ou destruir, curar ou perturbar. A aplicação desses ensinamentos pode, sem dúvida, transformar a maneira como vivemos, mas o processo é gradual e exige paciência. Não se trata de dominar um conjunto de técnicas ou rituais, mas de se abrir para uma experiência contínua de integração com o divino, com o cosmos e com a nossa própria essência. Então, agora que você tem o conhecimento, o que fará com ele? O que você escolherá se manifestar em sua vida? A Cabala oferece o poder para moldar seu destino, mas a decisão de como usá-lo é própria. O que importa é a sua disposição em percorrer esse caminho com a mente aberta, o coração puro e a vontade firme de alcançar um entendimento mais profundo de si mesmo e do universo. Deixe esta exploração da Cabala ser apenas o começo. À medida que você mergulha mais fundo neste vasto oceano de sabedoria, mantenha-se atento aos mistérios, mas também à responsabilidade de viver de acordo com o que descobrir. Pois o verdadeiro poder da Cabala não reside apenas no conhecimento que adquirimos, mas na forma como aplicamos esse conhecimento para elevar nosso espírito e iluminar nossa existência. E assim, o que está à frente para você é uma jornada que não tem fim. A Cabala nunca revela tudo de uma vez. Ela nos conduz passo a passo, sempre mais fundo na busca pela verdade eterna. Então, a questão que fica é: você está pronto para trilhar este caminho, mesmo sabendo que os segredos mais profundos podem ser mais solicitados do que qualquer um dos ensinamentos anteriores? O que será necessário para alcançar a verdadeira sabedoria?